Vamos começar hoje, então, mais um termo da oração, que é o aposto, que é um termo acessório da oração. Uma das características da notícia bem escrita é fornecer ao leitor, já no primeiro parágrafo, e com maior clareza possível, uma prévia do conteúdo a ser abordado. Vamos ler um trecho de uma reportagem para a gente entender o que é este aposto que nós vamos começar a estudar agora. O Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal: Zika, dengue e chikungunya. Mal sabem todos que há muito mais dessas criaturinhas por aí, com o perdão das maiúsculas, que pretendo demonstrar serem justificadas. Agora vamos ler uma versão da mesma notícia. O Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal. Mal sabem todos que há muito mais dessas criaturas por aí, com o perdão das maiúsculas, que pretendo demonstrar serem justificadas. Muito bem. Percebam que este termo aqui, ó, deixa eu marcar para vocês, ó, Zika, dengue e chikungunya, foram eliminados da segunda versão. Ó, vírus do mal, aqui tem o termo, aqui não. E percebam que quando eu retirei, eu não deixei de ter sentido. A minha oração continuou com sentido. A diferença que tem entre uma e outra é que, nesta primeira, eu expliquei quais eram os 3 vírus do mal. E na segunda versão, não. Então, vamos começar só com essa informação. Este termo que foi retirado, ele tinha a função de ampliar o sentido da minha oração. Não tinha a função de complementar nada. Por isso que nós falamos que o aposto é um termo acessório. Ele está ali para ampliar o sentido e não para completar. O aposto, termo esclarecedor do nome. Vamos lá. O elemento eliminado na segunda versão da notícia acima expande a frase: o Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal, acrescentando-lhe uma informação esclarecedora. Trata-se do aposto. Então, qual é a função do aposto, então? Esclarecer um nome, explicar um nome, ok? Que é um termo de natureza nominal. Isso é, seu núcleo é um substantivo ou palavra com esse valor. Então, o núcleo de um aposto é um substantivo ou uma palavra com valor substantivo. Entre o aposto e o nome a que ele se refere, sempre há identidade de referência, ou seja, ambos remetem à mesma realidade. Vejamos aqui, ó. O Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal: Zika, dengue e chikungunya. O aposto refere-se ao termo 3 vírus do mal, cujo núcleo é o substantivo vírus. Então, como eu disse, o núcleo do aposto é um substantivo. E Zika, dengue e chikungunya são os 3 vírus do mal, de acordo com o texto. Assim, quando se interpreta a frase, podemos pensar em um esquema como que está aqui, ó. 3 vírus do mal é igual a dengue, zika e chikungunya. Então vejam que eu tenho um termo e eu tenho o aposto que explica esse termo, que vai ampliar o sentido desse termo. Os 3 vírus do mal são Zika, dengue e chikungunya. Zika, dengue e chikungunya são os 3 vírus do mal. Então veja que eles são equivalentes, ok? Essa característica do aposto permite que ele seja eliminado da frase sem que ela se torne incompleta do ponto de vista gramatical. Ó, o Brasil anda encafifado com 3 vírus do mal. Foi aquilo que o professor acabou de falar. Ele é um termo acessório. Eu posso retirá-lo da minha oração, que ela continuará sendo uma oração. Ou seja, ela continuará sendo um enunciado com sentido
e o que eu consigo entender. Só que quando eu coloco o aposto, esse sentido é ampliado. Em virtude de sua natureza explicativa, o aposto é muito utilizado no texto jornalístico, principalmente escrito para evitar lacunas da informação e imprecisões que prejudiquem a compreensão de notícias e reportagens. O aposto típico separa-se do termo a que se refere por meio de vírgula, 2 pontos ou travessão. Isso aqui é importante. Nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente que nós temos um tipo de aposto que não tem sinal de pontuação. Tá? Mas o aposto típico, aquele que vai explicar o termo, que vai fazer uma enumeração, enfim, daqui a pouco nós vamos ver quais são os tipos, este aposto ele vai se separar do termo ao qual ele se refere por vírgula, 2 pontos ou travessão. Então eu tenho que ter um desses 3 sinais de pontuação para isolar o meu aposto. Por isso que eu digo, não é difícil encontrar o aposto numa oração, porque ele vai estar isolado por um desses sinais de pontuação. Vejam aqui, ó. A personagem do conto, desculpe-me, as personagens do conto, a menina e sua avó, reencontraram-se na última noite do ano. Então vejam que a menina e sua avó está explicando quem são as personagens do conto. Está aqui separado por vírgulas, então ele é um aposto. Oração seguinte. O prédio imponente, uma joia da arquitetura moderna, precisava de restauração urgente. Então veja que uma joia da arquitetura moderna é o aposto que está explicando o termo o prédio imponente. Os alunos do 7º ano estudaram 2 adjuntos. 2 pontos, o advérbio e o adjunto adnominal. Este termo, o advérbio e o adjunto adnominal, é um aposto do termo os alunos, do texto 2 adjuntos. Quais são os 2 adjuntos? Adverbial e adnominal. Então vejam aqui, ó, separado por vírgulas, por travessão ou por 2 pontos. Ok? Então, baixando um pouquinho. Mas há um tipo de aposto chamado de especificativo que se liga diretamente ao termo referido. Então, este aposto não é isolado por qualquer sinal de pontuação. O super-herói Capitão América chega modernizado ao século XXI por refletir as angústias da sociedade americana. Nesse exemplo, o termo Capitão América especifica, particulariza quem é o super-herói. Ou seja, não é um super-herói qualquer, não é super-herói de maneira genérica, tá? É o super-herói Capitão América. Então, vejam que não há sinal de pontuação, porque Capitão América é um aposto especificativo. Ele está especificando quem é o super-herói. Ele está particularizando o termo super-herói. Então, ele não tem sinal de pontuação. Então, vejamos quais são as características do aposto. É um termo associado a um nome, tem como núcleo um substantivo ou palavra de valor substantivo e mantém com o termo fundamental uma relação de referência, permitindo que um tenha sentido equivalente ao do outro. Então, essas são as principais características do aposto. É um termo associado a um nome, tem como núcleo um substantivo ou palavra com este valor e ele mantém com o termo fundamental essa relação de referência. Um equivale ao outro. Ok? E quais são os tipos de aposto que eu tenho? Nós temos aqui, ó, 5 tipos de aposto. Nós temos o aposto predicativo. Ele explicita uma característica de um ser ou objeto. O vírus, agente de infecção do corpo, replica-se rapidamente no interior das células.
Ou seja, este termo, agente de infecção do corpo, ele está explicitando uma característica do vírus. Ele pode ser explicativo. Ele introduz um comentário para avaliar ou esclarecer uma informação. O analfabetismo, um dos males das nações subdesenvolvidas, deve ser combatido por todos os governos. Entre vírgulas, um dos males das nações subdesenvolvidas é uma explicação do termo analfabetismo. Por isso que é um aposto explicativo. Especificativo foi o que nós acabamos de ver no caso lá do Capitão América. Particulariza um substantivo. Normalmente é um nome próprio usado em seu sentido genérico. O escritor Hans Christian Andersen escreveu fábulas e contos de fadas extraídos do folclore dinamarquês. Então vejam que escritor é um nome genérico. Então eu estou especificando qual escritor? Hans Christian Andersen. E percebo mais uma vez que o aposto especificativo não tem sinal de pontuação. O enumerativo ele detalha o conteúdo de um termo a que se refere. Há 3 coisas que nunca voltam atrás. 2 pontos. Eu vou agora enumerar quais são essas 3 coisas. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, esse termo aqui, que está enumerando quais são as 3 coisas, é um aposto enumerativo. E o recapitulativo resume o conteúdo do termo a que se refere. Casas, plantações, máquinas e caminhões, tudo foi soterrado pela lama. Então veja que esse termo tudo, que é o aposto recapitulativo, ele está retomando, ele está resumindo os termos que foram citados. Aposto recapitulativo. Casas, plantações, máquinas e caminhões. Tudo! Ou seja, eu estou recapitulando os termos anteriores. Foi soterrado pela lama. Então, de forma bem simples, este é o aposto, tá? Com a função de dar maior informação a algum termo da oração. É um termo acessório, tá? E que tem como núcleo um substantivo. Nós vamos, a partir de agora, fazer alguns exercícios, tá? Para que possamos sedimentar este conteúdo. Agradeço pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.